Muito boa noite a todos que seguem o canal Refúgio Teológico. É você que encontrou nosso canal nesse exato momento para um compartilhamento via WhatsApp ou redes sociais. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, onde nós iremos apresentar o show do conhecimento. Né? E nesse vídeo que você está recebendo e assistindo, nós hoje vamos estudar um pouquinho a mais sobre uma ideologia chamado feminismo, tá? Obviamente não iremos entrar em muitos detalhes para o YouTube não censurar o nosso trabalho. Então, o YouTube e as grandes plataformas, de uma forma geral, as redes sociais, as mídias de comunicação, todas elas favorecem apenas a uma narrativa que visa distorcer e desconstruir a realidade. E se você quiser receber conteúdos como esses e outros assuntos correlacionados e outros temas também, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Tá aí o telefone. Você entra, fala comigo, e você receber outros materiais e ter acesso a outras informações que deveria ser uma coisa mais assim aberta, porém as plataformas estão dessa forma proibindo a gente de divulgar informações que, ao ver deles, é uma informação inverídica. Todavia, é apenas um controle de opinião, controle, é uma doutrinação que estamos sofrendo pouco a pouco. Hoje, como de costume, estamos estudando e eu estou fazendo um comentário muito profundo a respeito dessa lição, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Em outros termos bíblicos, nós estamos no mundo jaz do maligno. Então, como viver no sentido de não aceitar, né, o que o mal está propagando, né? Desde falácias no mundo social ao mundo físico e também no mundo espiritual. Hoje, nós vamos entrar na lição de número 7, a desconstrução, deixa eu botar aqui para você ver, da feminilidade bíblica. Eu vou compartilhar o PDF, e vai ficar melhor para você visualizar. Pronto. Deixa eu simular um pouquinho aqui. Vai facilitar a visualização. Então, vocês podem compartilhar, se inscrever, deixar sua dúvida, entrar no nosso grupo do WhatsApp, aí aprender mais coisas a respeito desse tema. E deixa eu fazer apenas uma rápida abordagem, uma rápida introdução, para que vocês entendam que essa sequência de assuntos, essa sequência de temas, é muito importante que você venha entender bem que nós não estamos fazendo exatamente um estudo bíblico. Não é um estudo bíblico especificamente. Porém, a cosmovisão, a nossa referência, né, a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, ela parte da perspectiva da Bíblia. Ou seja, tudo que estamos apresentando a vocês é filtrado pela luz das Escrituras. Diferentemente, se fosse um ateu, um agnóstico, ele iria apresentar a doutrina das feministas como algo bom, relativista, né? Algo adequado a uma nova postura de uma nova sociedade pós-moderna. Isso é inválido, isso é falso, se você for usar os métodos aristotélicos e a própria história. E se você usar as escrituras, piorou ainda, porque as escrituras, de forma nenhuma, apoiam esse movimento feminista. É tanto que é impossível, é improvável existir uma mulher que se diga feminista e cristã. É, assim, impossível. Não tem como você sustentar
afirmações contraditórias, entendeu? Por que não? Porque, veja só, o feminismo, ele nasceu do marxismo. E o marxismo, por sua vez, ele nasceu e se fortalece e propaga o ateísmo. Isto é, tanto o marxismo quanto o feminismo e as suas outras correntes de esquerda, por exemplo, todas elas são ateus por natureza. Porém, surgiram no decorrer da história intelectuais, homens que estudaram o comportamento humano, que estudaram a psicanálise, que estudaram a psicologia humana, a natureza humana, de uma forma tal que, para eles, o ser humano seria mais fácil de um ser humano aceitar a doutrinação de Karl Marx se eles fossem deixados continuassem sendo religiosos. Ou seja, quando a gente consegue entender o feminismo, a gente vai entender que o feminismo de hoje, tá? Do século XXI, por exemplo, ele é um feminismo disfarçado, é um disfarce, tá? É uma descaracterização do cristianismo. Ou seja, a pessoa que se diz feminista e cristã, primeiro, ela está zombando das escrituras e, ao mesmo tempo, está cometendo uma heresia do próprio movimento. Porque o movimento feminista é, por natureza, assim como o comunismo, fascismo, nazismo, é ateu. Ou seja, não existe possibilidade racional, tá, de sustentar a existência de Deus e a sua vontade, né, revelada na Bíblia, com os postulados de um materialista histórico, que é o Karl Marx, entre outros. Isso é impossível. São afirmações, conjecturas, narrativas, axiomas totalmente contraditórios. Sendo é um confronto, se você for separar as ideias do cristianismo e as ideias de Karl Marx. Não tem como conciliar, a não ser que sua mente e a sua forma de ver o mundo esteja totalmente infectada, vamos assim usar uma imagem, né, ilustrativa, por um vírus que está contaminando, derretendo o seu cérebro. Existe um livro que eu não tenho aqui na minha biblioteca, mas futuramente eu vou adquirir, que é O Parasita. Ele faz uma abordagem sobre o comunismo, né, a esquerda, de uma forma geral. E fala muito sobre parasita. Então, ele compara o comunismo, a doutrinação comunista, como parasita, né? Ele vai se alimentando, o que faz o comunismo, né? As correntes do comunismo. Vai se alimentando do ser humano, se alimentando do capitalismo, se alimentando da religião para destruir. Ou seja, uma pessoa que se diz feminista, né, já está automaticamente destruída por dentro. Né? Então, não existe possibilidade nenhuma. Isso é interessante ser assim, frisado no começo, pois o assunto envolve já algumas coisas como feminismo, agenda feminista, né? Já falamos sobre uma outra corrente do comunismo chamado progressismo, né? Que infelizmente está dentro da igreja, viu? Não está fora, não. Tem pastores aí com essa lição que é de esquerda, estão dizendo que não está na igreja, está lá fora no mundo, não. Esse movimento progressista da teologia da libertação está na igreja cristã. Já o movimento feminista está fora da igreja, porém se filtrando passo a passo para se estabelecer. Tá? Então são vários grupos, vários movimentos que têm como a sua fonte, a sua cabeça, né, é o Karl Marx. Então já falamos aqui sobre. Nós falamos sobre o espírito da Babilônia, né? Para mostrar que não somente o comunismo, como outros movimentos, é contrário às escrituras. Vemos que eles distorcem a pessoa de Deus,
do filho, distorcem as escrituras, distorcem a doutrina do pecado, distorcem o próprio ser humano, não é? Distorcem a figura masculina, o homem, e agora estão acabando com a figura feminina, com a mulher. É importante sempre dizer que esse movimento ele só cresce, tá? Esse movimento não está diminuindo, está crescendo. Então nós estamos falando desse assunto tardiamente. Esse assunto que foi aberto, esse portal que foi aberto, não é que seja tarde demais. Não estou criando uma fatalidade. Não é que seja no sentido de perdermos, né? Não, estou dizendo que esse assunto deveria ser constante, mas não enfadonho. E, ao mesmo tempo, esse assunto deveria ser contínuo, pois as próximas gerações vão se esquecer desse assunto. E, assim, o comunismo tende a nascer de novo. É isso que aconteceu. Se você fizer uma pesquisa histórica, que é muito importante, você que ensina, é o líder, né? É necessário que você esteja realmente apto, preparado para esse assunto, pois é um assunto altamente complexo. Não aqui tem 2 páginas, 3 páginas, porém a gama de doutrina, a vasta literatura que a esquerda produziu, que o movimento feminista produziu, é inacreditável. E você que é professor aí, quantas páginas você já escreveu contra o feminismo? Talvez nenhuma. Talvez uma, talvez 2, mas ainda assim é muito pouco. Quantas igrejas você ergueu? Só estou fazendo aqui chamando sua atenção, tá? Estou chamando sua atenção para detalhes importantes. Quantas igrejas construídas hoje e tem uma boa dinâmica, tem uma boa estrutura? Quantas? Muito pouca. Muito pouca. Quantas universidades as igrejas que fizeram hoje? Quase nenhuma. Mas as universidades que tem hoje em dia foram todas tomadas pela esquerda. Todas. Tanto que o professor Olavo de Carvalho, eu não vou citar diretamente a palavra dele exatamente, mas ele diz mais ou menos assim. As universidades, de uma forma geral, as escolas, deveriam ser fechadas. Estou apenas parafraseando, tá? Eu não estou... não me recordo bem as palavras exatas, mas em alguns momentos o professor Olavo de Carvalho diz isso. É necessário fechar as escolas hoje em dia, todas elas. Não estou dizendo que estão deixando de ensinar matemática, português, geografia. Estão ensinando. Em alguns casos. E cada caso é um caso, né? Mas usam a matemática, usam a biologia, usam a física, o português, para colocar a semente do comunismo, pouco a pouco. E lá na frente desaparecer o português, a matemática, né? Assim por diante. Então, chama sua atenção para essas situações que não está apenas no nosso ambiente, está na atmosfera, no mundo todo. Então, já fizemos uma ampla investigação, né? Espero que vocês continuem nessa análise, nesse entendimento, e percebam cada vez mais que o feminismo nunca foi e nunca vai ser favorável à mulher e nem à família, em momento nenhum. Possa ser que em algum momento histórico, né, na Primeira Guerra Mundial, por aí, esse movimento não tivesse tanto apologia à revolução sexual como hoje em dia. Talvez. Isso é um talvez. E é muito difícil. Né? Mas o movimento feminista ele é altamente radical e tem como objetivo negar a existência da mulher.
É tanto que nós vamos aqui comentar sobre Simone de Beauvoir, o seu livro O Segundo Sexo, e o livro A Mística Feminina, de Beth Friedan. Então, eles escreveram uma vasta obra, tá? Inspirada pelo próprio mal, pelo espírito da Babilônia. Então, nós precisamos ser sábios, cautelosos e se unir, se unificar. Não criar ídolos. Nosso estudo não está criando e não pode criar ídolos. Nosso estudo tem que apresentar esse erro dessa doutrinação e apresentar a solução para isso. A solução para combater o comunismo se chama Jesus Cristo. E a gente se unir, né, nós conservadores, se unir e restaurar a nossa cultura, que está se perdendo cada vez mais, restaurar a nossa sociedade. Tá bom? Pois bem, vamos começar aqui. Eu vou aqui abaixar aqui o PDF para vocês verem o texto áureo junto com a verdade prática. Tá bom? O texto áureo diz assim: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, verso 30. Já a verdade prática é um soco no estômago do pensamento feminista. Veja que é a verdade prática. Você dizer isso para uma feminista, ela vai espumar diante da sua frente, ela vai lhe atacar, ela vai zombar de você, tá? Porque essa verdade prática, ela extermina a narrativa do movimento feminista. Veja o que diz. A mulher foi criada. Veja que a mulher foi criada. Ou seja, existe um Deus criador. Ela foi criada para cooperar com o homem. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade. Então, hoje em dia, você vê que a mulher, quando está grávida, não estou dizendo todas, tá? Mas dentro do assunto, dentro do contexto do assunto, dentro do que pensa as figuras importantes e verdadeiras do movimento feminista, já citei aqui duas, pensam sobre isso, tá bom? Não é aquela feminista que acha que é feminista, não. Mas a feminista que criou o feminismo, que tem bases teóricas, intelectuais e doutrinárias. Algumas feministas que estão sendo criadas nas escolas hoje em dia, elas são apenas robôs. Não sabem nem por que é feminista, tá? Mas, Simone de Beauvoir, Beth Friedan e outras, eles sabem o que estão dizendo, tá bom? Esses são os fundadores do feminismo, por exemplo, tá bom? Então, Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então, são 4 coisas importantes aqui. A mulher foi criada, recebeu uma dádiva perfeita da maternidade, era esposa e era auxiliadora. Tudo isso faz a mulher feminista, tá? Chorar, se debater, uivar. O feminismo não aceita o pressuposto do cristianismo. Por isso eu disse que é impossível uma mulher que se diz cristã e feminista. Esse, a verdade textual, a verdade prática, quebra o pensamento do feminismo, tá bom? Deixa eu passar aqui para vocês sobre a introdução. Câmera para vocês verem aqui. Temos a leitura bíblica aqui em Provérbios capítulo 31, verso 10 a 31. Não vamos fazer citação desse texto,
mas só aquilo que é, ao meu ver, importante para vocês poderem pegar, tá bom? Assuntos importantes aqui, mais detalhes. Aqui na introdução é mais do professor plano de aula, quem vai trabalhar professor. E aqui embaixo vai ser a aplicação, né? O comentário, introdução, a palavra-chave, feminilidade. Pois bem, diz assim, essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora, exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. O que é uma desconstrução? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim, de uma forma bem rápida. Você está apresentando e me dizendo que a mulher foi criada por Deus com a dádiva de ser mãe, a função de ser esposa e auxiliadora. Como que a feminista vai desconstruir isso? Primeiro, ela vai dizer o seguinte, de acordo com o postulado feminista, tá bom? Primeiro, Deus não existe. Isso é uma técnica de desconstrução. Aí eles vão trabalhando nesse viés. Primeiro, e segundo, vai dizer que essa dádiva de ser mãe não é bom. A mãe se adoece, a mãe não tem noite de sono, e vão justificando. A função de ser esposa vai dizer que a mulher vai se tornar escrava sexual, um objeto sexual, vai mostrar falsamente alguns dados de mulheres que não chegam à felicidade sexual e nem emocional no casamento, e vai dizer que a ideia de auxiliadora é uma ideia de serviçal, uma pessoa qualquer, né? Então, isso é uma forma de desconstruir o texto. Então, uma feminista, como recebe essa aplicação, essa informação, essa feminista vai ir por esse viés. E aí, o que fazer? Deu para entender? É preciso entender também como eles pensam. Eles pensam, toda a esquerda pensa de uma forma diferente. Essa forma diferente é uma forma equivocada, é uma forma errada. Então, quando você for apresentar essa informação para uma feminista, nunca afirme: ah, o que é isso? Não estou entendendo agora. Não. Veja só. Quando você for apresentar para uma feminista raiz, uma feminista que sabe o que é feminismo, você tem que dizer assim: você acredita em Deus? Ela vai dizer que não. Aí você tem que ter argumentos lógicos, científicos, para comprovar a existência de Deus, históricos, tá? Juntamente com as evidências bíblicas. Aí essa feminista vai se quebrar, porque ela esperava simplesmente que você apenas dissesse que Deus criou a mulher. Isso para essa pessoa isso é o suficiente para refutar você. Agora, como você vai já com uma, vamos dizer assim, uma interrogação, né, uma interrogação que vai abrir a mente dessa pessoa, ela vai dar uma pausa e vai, talvez, em algum momento, ter um ápice de racionalidade, e aí ela vai, em alguns momentos, se o Espírito Santo permitir, ela vislumbrar o mundo real. E assim com outras coisas. Vamos aqui, no tópico 1, falar um pouco sobre feminilidade bíblica. Acho que passei aqui. Tópico 1, aqui. A criação divina da mulher. Então, quando você estiver tipo, evangelizando, você não tem que dizer a criação divina a criação da mulher, né? Assim, você vai ter que dizer aqui, olha, você acha que a mulher é uma construção da sociedade ou é uma criação divina? A feminista vai dizer que é uma construção da sociedade. Aí você vai ter que dizer que a sociedade ela foi criada por Deus.
E aí você vai contra-argumentando os assuntos. Porque esse movimento de esquerda, esse movimento feminista, eles não usam a racionalidade, eles não usam a lógica da não contradição, da lei da identidade, do ter sido excluído, não usam isso. Então, eles estão em uma lógica, entre aspas, chamada de Hegel, tá? A dialética, a antítese, a tese, a síntese, tá? Talvez lá na frente eu explico melhor sobre isso aí. Mas, por enquanto, deixa você entender isso aqui. Então, aqui no tópico 1, a criação divina da mulher, é dito que um homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes da mulher. Então, Deus criou a mulher a partir da carne do osso de Adão. Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Cada um tem uma função, cada um tem o seu dever, dentro de casa e fora de casa. Já no ponto 1, no tópico 2, falando sobre a bênção da maternidade. Então, primeiro, já falamos sobre a questão da mulher, que a mulher nasce mulher, ela já nasce mulher. Ela não vai se tornar mulher, tá bom? E agora, a bênção da maternidade. Diz assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão e Eva, Adão a chamou de Eva. Veja que Adão dá nome à mulher, Adão dá nome a Eva, né? Porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidar do lar e dos filhos. Aqui, só um ponto. Então, aqui tem um perigo muito importante, muito, muito perigoso aqui, que a mulher tem uma responsabilidade nesse sentido, vamos botar entre parênteses, tá? Maior do que o homem. Por quê? Porque quando a mulher cuida da casa e da educação dos seus filhos, ela está protegendo eles espiritualmente e socialmente. Para que quando essa criança for para a escola e universidade e vir seitas, heresias ou o próprio feminismo, essa criança foi educada pela mãe. A mãe já falou que o feminismo não serve. Então, essa criança vai se lembrar e vai dizer, olha, não quero te ouvir, afasta-te de mim, Satanás. Mas se a mãe não faz esse trabalho, e o pai estará trabalhando, né? E não tem muitas vezes tempo, essa criança fica aceitando tudo. Então vai ser uma vítima em potencial para o comunismo. Então veja que essa é uma responsabilidade muito grande. Não estou dizendo que é só da mãe, mas do casal, né? Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um traje. Para elas, isso não é errado. Elas querem destruir as escrituras, elas querem destruir a sua própria biologia, elas querem destruir a sua própria psique, tá? Em prol de um ideal comunista, em prol de uma ideologia que não é ciência, nem filosofia e nem religião. Quando você pega as feministas raiz da antiga União Soviética, todas elas se tornaram prostitutas, que cometiam sexo consigo mesmas em troca de comida, de alimentação. Então, são vários casos, tá? De lesbianismo, assim por diante. Na antiga União Soviética, que é hoje a atual Rússia. Tá? Então, quando você vai para a história, não tem para onde correr. Então, para eles, isso é um vômito. Veja só. Por quê? Isso limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade.
Então, o movimento feminista sabe trabalhar, tá? Sabe trabalhar muito bem pro mal. Trabalha muito bem pro mal. Conseguem convencer as meninas nas escolas, através de filmes, por exemplo, da Barbie, né? Através de novelas, toda uma propaganda. Então, aí as meninas crescem nesse ambiente e vão se tornando reféns desse, dessa doutrina satânica. Então, elas criam situações ou encontram situações para mostrar, olha, se você continuar seguindo esse papel bíblico, você não vai ser feliz. Mas se você seguir o papel comunista, você vai ser feliz. Aí eles criam um teatro, uma simulação, uma manipulação. E em muitos casos, as meninas, adolescentes, acabam caindo nesse engodo. Então, muito cuidado. Eu vou finalizar, mais ou menos finalizar aqui. Já estamos perto da finalização. E eu vou entrar em um assunto aqui dentro desse assunto para concluir. Ponto 1, tópico 3. A mulher como auxiliadora. E nós vimos a mulher como criação de Deus, uma obra-prima, né, da criação também. Pois tem mais de Deus. Vimos agora que a mulher tem esse dom natural, porém a esquerda, o movimento comunista está retirando isso passo a passo, o dom da maternidade, e agora a mulher como auxiliadora. Aqui nós encontramos algo fantástico. Um homem masculino não consegue fazer tudo. Por mais que tenha força, física, espiritual, enfim, um pouquinho maior, vamos dizer assim, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Ele não é capaz de fazer tudo. Ele necessita da ajuda de Deus, em primeiro lugar, e da ajuda do sexo oposto. O homem necessita da mulher. É uma necessidade psicológica, emocional, física, social, biológica, entendeu? Ele necessita, você vê, na própria pessoa de Adão. É uma necessidade, não é algo assim, é uma roupa para se vestir, não. É uma necessidade, é urgente. A mulher é uma urgência para o ser humano, para o homem, né? E aqui a mulher como auxiliadora. A mulher é auxiliadora. Assim como Deus é o nosso auxílio, né? Temos aqui um texto em Salmos 33, verso 20, e em Salmo 121, verso 2. O termo auxiliador também é empregado para referir-se a Deus. Então, a mulher recebeu o título, o nome, a qualidade, a função, um dever de ser auxiliadora do homem. Isso não torna, ou não torna a mulher um capacho, um bicho, um animal, um objeto qualquer. Não. Até porque o próprio Deus recebeu esse nome de auxiliador, né, de auxílio. Mas a esquerda consegue criar mecanismo para desconstruir o texto, desconstruir a realidade. É tanto que eu escrevi um livro sobre o ateísmo, falando sobre o ateísmo, que é uma ilusão construída sobre a realidade. Depois escrevi outro livro sobre o comunismo. Então, mostrando tudo isso. Então, nesse tópico, no ponto 1, tópico 3, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento de sua igualdade e diferença. Mas a esquerda vai trabalhando aos poucos para mostrar que as escrituras estão erradas e que a ideologia de Karl Marx está certa. Isso você tem que perceber que estão fazendo de uma forma muito radical, de uma forma muito aberta, e tem apoio das autoridades, do parlamento, da, do STF, do Senado, da Câmara, das instituições de ensino, da Polícia Federal, Civil. Você vê aqui em Pernambuco, o movimento feminista sai nua na rua
E elas não são presas por esse atentado ao pudor, por exemplo. Não são presas. Aí eles conseguem criar uma desculpa esfarrapada para não prender essas mulheres que saem nuas com os seus de fora. Zombam da religião, ainda que essa religião não é bíblica, tá? Entram nas igrejas católicas, zombam da igreja católica e ninguém consegue trabalhar contra esse movimento de esquerda. Então, estamos vendo que esse movimento é muito perigoso para o ser humano. Indo lá para o tópico 2, vou aqui baixar para vocês. Tópico 2. Deixa eu botar aqui. Aqui. Tópico 2. A desconstrução da feminilidade bíblica. O movimento de esquerda apresenta o seu pressuposto, né? Depois vai apresentar a desconstrução do que as escrituras dizem. Veja só, o ativismo feminista. No século XIX aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos homens. Aí eu pergunto então assim, vamos fazer assim, vamos pensar um pouquinho. Que direito o homem tem? Me diga aqui nos comentários, qual é o direito que o homem tem? É igual da mulher? Para você pensar. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. Não vou trabalhar aqui a questão do voto, pois é muito extenso o assunto, tá? Acho que não coloquei aqui não, no meu comentário final. Não, acho que não coloquei não. Mas a questão do voto, existem outros vídeos e outros canais que já falam sobre isso aí, tá bom? Talvez no meu Instagram eu venha colocar um estudo sobre essa questão do voto. Pronto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir estabelece uma das máximas do feminismo. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Tá? Primeiro, Simone de Beauvoir hoje é uma figura usada pelo comércio, pelos controladores de opinião, como uma mulher que representa a mulher. Só que se você pegar os trabalhos dessa mulher, ela nega a existência da mulher. E ao mesmo tempo, ela foi casada com um ateu chamado Jean-Paul Sartre, que segundo certas fontes, o mesmo fazia coisas inacreditáveis, sexualmente falando, com meninas, tá? E depois que ele fazia esses atos libidinosos, dava o resto para Simone de Beauvoir fazer a mastigação. Não vou entrar em detalhes, né, para depois o YouTube não me censurar. Então as meninas eram usadas como objeto sexual. Ou seja, temos aqui uma pedó, não vou dizer o nome, tá? Vocês já entenderam. Em 2011, a partir de um fenômeno da Universidade de Toronto, veja só, universidade, então eles estão nas universidades. No Canadá, se introduz o slogan Meu Corpo, Minhas Regras. Como cristão, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, tá? Bem como de combater qualquer tipo de discriminação, porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Tópico 2.2. Liberdade sexual ou revolução sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre homem e sua mulher nos limites do casamento. Porém, para o feminismo, esse modelo é repreensivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Ou seja, para o movimento feminista, sexo é qualquer hora, com todo mundo,
de todo jeito. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui a iniciação sexual precoce. Então, você já entendeu, né? Iniciação sexual precoce. Temos hoje deputados federal, estadual, todos eles da esquerda apoiando práticas sexuais. A própria ONU, junto com a OMS, apoiando essa iniciação sexual precoce. A prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Não vou ler tudo aqui porque o YouTube pode censurar esse vídeo, tá? Mas se você quiser receber mais informações, entre no WhatsApp, nosso grupo, tá bom? Temos aqui no 1.2, no tópico 3, tópico 3.3. Ataques à família tradicional. Deixa eu baixar aqui para vocês verem aqui. Aqui vocês. Aqui, pronto. Aqui, né? A escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Todo homem como líder da família. Tendo o homem como líder da família. Porém, a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio, escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Na visão marxista, é a desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual, não é nem liberdade, tá? É a libertinagem sexual. E dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. O ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia, ingressa-se em uma luta de gênero contra os homens. Aqui, no tópico 3, a revista traz uma informação muito importante, tá? Falando sobre a mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Aí temos aqui modelo de esposa fiel, padrão de mãe amorosa, exemplo de administradora e empreendedora. Bem, basicamente, o nosso comentário se concentrou no tópico 1 e tópico 2, tá bom? Finalizando. Então, nós estamos falando sobre o movimento feminista, tá? E como esse movimento está desconstruindo as escrituras e a própria pessoa da mulher. Mas eu quero trazer aqui vocês 5 afirmações que a esquerda faz e é totalmente falso. De acordo com outras pesquisas não oficiais, que não são divulgadas pela mídia, pelas redes de comunicação, pelas universidades, tá bom? Mas são outros estudos que vai contradizer essa narrativa falsificada da esquerda. Primeiro, ou mitos, né? Primeiro, as mulheres recebem menos que os homens pelo mesmo trabalho. Isso é uma afirmação da esquerda, mas isso é um mito. Por quê? Os homens majoritariamente estão em todos os 25 empregos mais violentos e perigosos. Deu para entender aí? Segundo mito, segundo engano da esquerda, as mulheres são, no geral, mais pobres que os homens. Isso é mentira. Segundo pesquisas, 85% dos sem-teto são homens. 85%. Metade dos 2% mais ricos do mundo são mulheres. E aí? Terceira mentira do movimento feminista. A comunidade médica negligencia a saúde da mulher. Isso é mentira. Por quê? Quando você pega alguns tipos de câncer da mulher, do homem,
você vai ver que tem o mesmo número de mortes. Mas a campanha para evitar esse tipo de câncer em relação à mulher é muitas vezes maior do que um certo tipo de câncer que acontece no homem, que é menor. As campanhas de divulgação. Então você vê que a comunidade médica se preocupa muito com a mulher. Tá bom? Aqui um outro engano muito sutil e também mais complicado, a meu ver, é que ele diz assim: o pai abandona a criança e cria uma espécie de abandono financeiro. Bem, caso e casos, né? Mas segundo outras pesquisas que são feitas, algumas mulheres, tá, gastam a pensão consigo mesmo, tá? Quinta mentira da esquerda. As mulheres são as maiores vítimas de violência. A esquerda sempre vai dizer que as mulheres sempre são violentadas, né? E que são mais violência é a mulher. Segundo pesquisas, diz assim, 3/4 das vítimas de homicídio são homens. Ou seja, de 4 pessoas mortas, 3 são homens, não são mulheres. Essa mesma pesquisa afirma o seguinte: 2/3 das vítimas de estupro são homens e não mulheres. Ou seja, 3 pessoas são estupradas. Dessas 3, 2 são homens e uma mulher. Uma pesquisa não oficial, tá bom? Então, o movimento feminista nunca conquistou nada para a mulher e é impossível a mulher ser cristã e feminista. Aqui no canal temos alguns vídeos falando sobre o movimento feminista. Já enviei aqui para o grupo WhatsApp. Então, nós concluímos o seguinte: dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, tá? Mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou à mulher a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam a mulher. Então, nós concluímos a lição número 7 falando sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Espero que você tenha encontrado mais subsídios, mais informações sobre esse assunto. Infelizmente, nós não vamos poder abrir todo o leque de palavras aqui para o nosso vídeo não ser censurado, como aconteceu no vídeo número 5, falando sobre o aborto. Não temos no canal por conta que o YouTube retirou, pois ele achou que eu estava contra as diretrizes da comunidade. Então, se você vai ter interesse em fazer um curso conosco, tem o nosso WhatsApp, ou querer mais informações sobre esses assuntos, só entrar no nosso grupo e acompanhar as informações. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.